E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Estamos aqui hoje para contar mais alguns relatos ou histórias. O tema de hoje, nossa pequena coletânea, é avistamentos no mar. Você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de relato? Então pense em se inscrever em nosso canal e vamos à primeira história. O navio na tempestade. Eu não sei bem por onde começar. As pessoas que estavam lá sabem o que aconteceu e as que não estavam, bom, a maioria delas não acredita mesmo. Meu marido me pediu para não ficar contando isso para todo mundo, mas eu preciso falar. Isso fica aqui dentro de mim e está me enlouquecendo. A gente estava num cruzeiro, um daqueles pacotes de aniversário de casamento, sabe? 12 dias pelo Mediterrâneo. Era a primeira grande viagem que a gente fazia junto, depois de 11 anos de casados. Os meninos ficaram com a minha mãe. A gente estava animadíssimo. No quinto dia começou o tempo feio. Não foi de repente, não. Foi chegando devagar aquela coisa. O céu foi fechando de um cinza que eu nunca tinha visto. Um cinza quase verde. E o mar foi engrossando. Eu lembro que fui pro camarote porque meu estômago não estava aguentando o balanço do mar. O meu marido ficou no deck, tentando filmar as ondas. Típico dele. Quando o alarme tocou, eu achei que era um exercício. A tripulação manda fazer isso às vezes, né? Mas aí ouvi o barulho dos passos no corredor. Vi gente correndo e eu fui atrás. Meu marido estava me esperando do lado de fora, branco que nem papel. Vem, ele falou. No deck, todo mundo estava na grade, uns 200 passageiros, a tripulação, o silêncio que não fazia sentido nenhum no meio daquela tempestade. E então eu vi. Era um navio, velho, enorme, de um tipo que eu não sei nomear porque não entendo nada de navio, mas ele estava totalmente destruído. Não tem outra palavra. O casco estava rasgado, como se algo tivesse aberto ele pelo meio e depois desistido. Os mastros tortos e tinha gente, tinha vultos no convés, parados, não se mexiam, mesmo com o vento, mesmo com as ondas batendo naquele casco em frangalhos, eles ficavam ali parados. Alguém do nosso grupo perguntou como aquilo era possível, como ainda estava flutuando. Ninguém respondeu. Esse navio passou devagar pela frente do nosso, como se o mar estivesse abrindo caminho para ele. Não tinha como ele estar navegando. Não tinha motor, não tinha vela, não tinha nada. E mesmo assim ele foi. Foi passando e sumiu na tempestade, como se a tempestade fosse a casa dele. Depois disso, o nosso navio foi atingido. Não sei bem o que aconteceu. Disseram que foi o leme, que a tempestade danificou não sei o que. A gente ficou à deriva, 4 dias, sem saber se ia chegar em lugar algum. Acionando água, dormindo abraçados no camarote, porque o frio era grande. Quando o navio da marinha apareceu no horizonte, eu chorei igual uma criança. Aquele choro fundo, sabe? De quem estava segurando coisa demais. Eu fiquei repetindo pro meu marido que eu queria ir para casa, que eu precisava ver meus filhos, que eu tinha achado que não ia voltar mais. Ele não falou nada, apenas me abraçou e ficamos assim. A gente voltou, mas tem noites que eu acordo e fico olhando pro teto, pensando naqueles vultos parados no convés do navio, no jeito que eles não se mexiam, e fico com uma dúvida. Será que realmente vimos aquele navio? Será que isso realmente aconteceu? O que vocês acham?
Gostaram desse primeiro relato, história? Vamos para o nosso segundo. Esse tema é Lendas do Mar, Visagens do Mar. Então, o nosso segundo relato é O Retorno do Navio Vermelho. Eu conto essa história faz uns 3 anos e ainda não sei bem o que aconteceu. Meu capitão também não fala sobre isso. A gente se vê às vezes no porto de Recife, toma uma cerveja e quando o assunto chega perto desta noite, ele muda de conversa. Então talvez eu esteja errado em ficar contando, mas também não consigo parar. Eu tinha 23 anos, era a minha 4ª viagem longa, ainda estava aprendendo a ler o mar de verdade. Não o mar do tempo bom, qualquer um lê esse. O mar do meio da noite, o mar que não te dá referência nenhuma. E esse eu ainda estava aprendendo. A gente passava pelo estreito perto da costa sul, uma região que os marinheiros mais velhos chamam de Boca Torta. Não sei de onde veio este nome, mas tem um trecho de pedras submersas lá, que já afundou pelo menos 2 navios que eu saiba. Um deles era um mercante enorme, carregado. Bateu nas pedras nos anos 80 e foi profundo em menos de 1 hora. Meu capitão conhecia essa história melhor do que eu. Era por volta de meia-noite quando ele chamou-me na ponte. Não disse nada, apenas apontou. Do lado esquerdo, a uns 400 metros, talvez, tinha um navio grande, daqueles mercantes de carga. O tipo que você reconhece pela silhueta mesmo no escuro. Mas tinha uma coisa errada que eu levei um tempo para nomear. Não tinha luz nenhuma luz de navegação, nenhum sinal, nada. E ao redor do casco tinha uma cor, uma coisa avermelhada, fraca, que eu primeiro achei que fosse reflexo de alguma coisa, mas não tinha o que refletir. O céu estava fechado, sem lua. Chama no rádio, meu capitão falou. Chamei várias vezes e nada. A gente ficou ali olhando. Eu peguei o binóculo e varri o convés inteiro daquele navio. Não tinha ninguém, nenhum vulto, nenhum movimento, não tinha nada. As escotilhas que eu conseguia ver pareciam abertas, mas não tinha ninguém lá dentro. Como ele está navegando? Eu perguntei. Meu capitão não respondeu. O navio foi passando devagar, paralelo a gente, sem mudar de curso, sem sinal, sem tripulação visível. E a luz avermelhada no casco, que não era uma luz, não era um reflexo, não era nada que eu soubesse nomear. Eu fui verificar alguma coisa na carta náutica, não lembro exatamente o que. E quando voltei para a janela, ele já não estava mais lá. Não tinha como ele ter sumido tão rápido. A gente não estava em velocidade, não tinha neblina. Ele simplesmente não estava mais lá. Perguntei para o capitão onde tinha ido e ele ficou quieto por um longo tempo. Depois disse que eu devia ter visto errado, que a noite prega peças na gente e que a gente estava cansado. Mas ele tinha me chamado na ponte. Ele tinha visto primeiro. E então? E depois disso eu pesquisei o mercante que afundou na Boca Torta nos anos 80. O que bateu nas pedras. A foto que achei era de má qualidade, preto e branco, tirada antes do naufrágio, logicamente. O formato e o casco eram idênticos ao navio que a gente viu. Será que era o navio mercante que afundou anos atrás? Quem sabe? E esse é o fim do segundo relato ou história. Vamos para a nossa última história de hoje. Está gostando dos relatos da história? Então, já sabe, né?
pense em se inscrever em nosso canal e pelo menos deixe um like caso não se inscreva. Vamos para a última história de hoje. As Vozes do Mar. Renato era o tipo de pessoa que preenchia o espaço. Não era alto, não era forte, mas quando ele entrava num lugar, você sabia que ele tinha entrado. Ria alto, falava com todo mundo, conhecia o nome dos filhos de cada um. A gente se conheceu numa viagem para Rotterdam, fazia uns 8 anos. E desde daí, não tinha viagem que a gente não fizesse junto, se dependesse da gente. Eu precisava falar sobre Renato primeiro, porque o que aconteceu depois não faz sentido nenhum sem você entender quem ele era. Ele não era o tipo que quebra. Não era. A viagem era longa, carga pesada, rota pelo Atlântico Sul, umas 3 semanas fora. No começo, tudo estava normal. Renato, do jeito de sempre, foi barulhento, jogando baralho até tarde, reclamando da comida. Aí, na segunda semana, ele começou a ficar quieto. Eu perguntei a ele o que está acontecendo. Ele demorou para responder, olhando para o mar. E aí falou uma coisa que eu não soube o que fazer com ela na hora. Ficam me chamando, disse ele. O quê? Eu perguntei. Quem? O mar. O mar fica chamando o meu nome. Eu ri. Perguntei se ele estava dormindo mal, se queria trocar de turno. Ele sacudiu a cabeça e não falou mais nada. Eu fui dormir achando que era cansaço, pressão, essas coisas que uma viagem longa faz com a cabeça da gente. Mas nos dias seguintes, eu comecei a prestar mais atenção nele. Ele ficava na grade por horas, olhando para baixo. Não para o horizonte, para baixo, para o mar. Uma vez eu cheguei perto e ele não percebeu, tão concentrado que estava. Quando toquei no ombro dele, ele levou um susto de quem volta de longe. Faltavam 5 dias pro porto, quando eu acordei de madrugada, sem saber o porquê. A cama de Renato estava vazia. Não sei explicar o que senti naquele segundo. Não era só preocupação. Era algo mais profundo, no estômago, daqueles que seu corpo sabe antes de sua cabeça. Saí correndo. Ele estava na popa, de costas para mim, na grade, olhando para o mar lá embaixo. E ele estava falando, conversando baixinho, mas eu ouvi. Não eram palavras que eu conhecia, não era português, não era nada que eu já tivesse ouvido antes. Era como se ele estivesse respondendo a alguém. Eu chamei o nome dele. Ele se virou, me olhou, e eu juro que por um segundo pareceu que ele não me reconheceu, que estava olhando para mim de um lugar distante. Depois, um negócio passou pelo rosto dele, como se ele fosse falar alguma coisa, me explicar, me pedir algo. E depois disso, ele pulou. Eu gritei. A tripulação acordou. A gente circulou aquela área por horas, jogou luz em tudo, chamou socorro, mas, infelizmente, nunca achamos o seu corpo. O mar estava calmo naquele dia. Não tinha como ele ter se afogado tão rápido, mas ele simplesmente não estava mais lá. Nunca mais encontramos o Renato. Mas ele voltou. Na primeira vez que eu o vi, foi 2 viagens depois, em uma rota para o Chile. Eu estava no meu turno, de madrugada, e vi alguém na proa. Fui lá, mas não tinha ninguém. Mas eu vi,
Eu tenho certeza que eu o vi. Tinha a silhueta dele, o jeito que ele ficava de pé, levemente inclinado para frente. Na viagem seguinte, ele apareceu na minha cabine. Eu acordei e ele estava sentado na cama do meu lado, me olhando. Eu não falei nada, não consegui. Ficamos assim um tempo que eu não sei medir. Aí ele sumiu. Não parece assustador quando eu conto assim, mas é, e muito. Porque tem uma coisa que eu não consigo tirar da minha cabeça e que não compartilhei com ninguém até hoje. Aquele segundo antes dele pular, quando ele me olhou, quando pareceu que ia falar alguma coisa. Eu tenho certeza que era um pedido de ajuda. Até hoje eu não sei se era para eu impedir ou se era para mim ir junto. E aqui encerramos nosso relato. Essa última história é um pouco assustadora, né? É por isso que o nome dela são As Vozes do Mar, mas infelizmente não são vozes boas. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena coletânea sobre avistamentos no mar. Logo eu trago outras. E ficamos por aqui até um próximo relato ou história. Valeu, pessoal. Até mais.